A ONU, Organização das Nações Unidas, proclamou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica, pois foi em 1869 que Dmitri Mendeleev propôs o sistema. O Ano Internacional visa reconhecer a importância da tabela periódica como uma das conquistas mais influentes da ciência, que reflete a essência não apenas da química, mas da física, da biologia e de outras áreas. Em relação à tabela periódica atual, analise as seguintes afirmações. 1. O magnésio e alumínio estão no mesmo grupo. Lembram, pessoal? Grupo significa coluna. Olhando na tabela periódica, nós vemos o magnésio aqui no grupo 2 e o alumínio aqui no grupo 3. Então, eles não são do mesmo grupo, eles são do mesmo período, ambos são do terceiro período, mas não são do mesmo grupo. Por isso, já podemos dizer que a nossa primeira afirmativa é uma afirmativa incorreta. Número 2. O sódio apresenta maior energia de ionização do que o césio. Quando nós falamos da energia ou potencial de ionização, nós vimos que essa energia ou potencial crescem sempre da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nos grupos. Isso quer dizer que quanto mais à direita e quanto mais acima, maior a energia de ionização. Lembrando, pessoal, energia de ionização é aquela energia que eu preciso fornecer para retirar um elétron da camada de valência daquele elemento. Então, como nós vimos, quanto mais à direita e acima da tabela periódica, mais difícil será retirar elétrons desses elementos. Olhando então na tabela periódica, nós vemos que o sódio e o césio ambos são do grupo 1, são ambos metais alcalinos, mas o sódio está mais acima. Isso significa que ele apresenta menos camadas eletrônicas e por isso ele terá um maior potencial ou uma maior energia de ionização. Pessoal, e por que será então que quando nós pensamos no mesmo grupo, quanto mais acima, mais difícil é nós tirarmos um elétron, ou seja, maior a energia que nós temos que fornecer, maior a energia de ionização, porque quanto mais acima da tabela, menor o número de camadas, então as camadas de elétrons vão estar mais próximas do núcleo e sofrendo então uma maior força atrativa das cargas positivas dos prótons que estão lá no núcleo. Conforme então nós descemos na tabela no mesmo grupo, nós vamos tendo então átomos com um volume atômico maior e por isso então é bem mais fácil retirar esses elétrons, já que eles sofrem uma menor força de atração do núcleo por estarem muito afastados. Então a afirmativa número 2 nos diz que o sódio apresenta maior energia de ionização do que o césio. Verdade, o sódio está mais acima e por isso apresenta maior energia de ionização. Número 3. Os cátions Al3+, F- e N3- são espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicos, então, são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Olhando na tabela periódica, olha só, o Al3+, o alumínio, tem número atômico igual a 13. Isso significa que quando ele perde 3 elétrons, então aqui o alumínio, que tem número atômico igual a 13, ele apresenta no seu estado neutro também 13 elétrons, mas como ele vai perder 3 elétrons, vai formar então esse cátion trivalente, ele vai ficar, é claro, com 10 elétrons. Agora, olha só o caso do flúor. O flúor, que tem número atômico igual a 9, no estado neutro também apresenta 9 elétrons. Como aqui ele vai ganhar um elétron formando um ânion monovalente, ele vai ficar também com 10 elétrons. E quando nós pensamos no nitrogênio, o nitrogênio, que tem número atômico igual a 7, ele apresenta no estado neutro 7 elétrons. Se ele ganhar agora 3 elétrons, formando um ânion trivalente, ele vai ficar também com 10 elétrons, conforme nos diz a afirmativa. Por isso, então, é verdade que o Al3+, o F- e o N3- são espécies isoeletrônicas, isso está correto. Número 4. O potássio apresenta menor raio atômico do que o bromo. Quando nós falamos de raio atômico, nós vemos que quanto mais à esquerda e mais abaixo, maior o raio atômico do elemento. Isso significa, pessoal, que o potássio, que é aqui do grupo 1 e está no quarto período, tem raio atômico maior do que o bromo, também do quarto período, mas do grupo 17. Vejam, ambos são do mesmo período, mas o potássio está mais à esquerda e por isso apresenta um maior raio atômico. Então, o potássio apresenta maior raio atômico do que o bromo e não menor, mais uma afirmação incorreta.
Número 5. O fósforo é o átomo de elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Quando nós falamos da eletronegatividade, nós temos que lembrar sempre do nosso Von-Klebriski pH. Vejam então que o elemento mais eletronegativo é o flúor, já que os gases nobres não participam dessa nossa escala, dessa nossa classificação. Então, quanto mais à direita e acima, excluindo os gases nobres, maior a eletronegatividade do elemento. Então, o elemento mais eletronegativo é o flúor e não o fósforo. Olha só como nos diz a questão, estão vendo? O fósforo ele está mais à direita na nossa escala e por isso ele é menos eletronegativo do que todos esses elementos aqui que estão à sua esquerda. Então a afirmativa número 5 também está incorreta. Estão corretas apenas as afirmativas 2 e 3, e é isso que nós encontramos aqui na letra C, que é o nosso gabarito.